Desde las sombras de Palacio Nacional até as trincheiras lamacentas da política, isto é, a pocilga, o chiqueiro da política com Chemarrano. Saudações, habitantes deste chiqueiro chamado México, bem-vindos mais uma vez à pocilga, o chiqueiro da política. O único canto da internet onde não usamos perfume, porque o cheiro de podridão que emana dos corredores do poder é mais forte do que qualquer loção. Sou seu nada humilde servidor, Luiz Berman, e hoje trazemos uma dose de lama de primeira qualidade saída do Senado. Prestem atenção, porque a senadora Lili Telles nos presenteou com 2 momentos dignos de reconhecimento. Primeiro, ela deu um tapa na cara de uma legisladora do Morena, que se fosse literalmente, teria que catar os dentes no chão. E depois, para variar, ela deu ao seu cliente favorito um maltrapilho legislativo, uma dose de verdades igualmente afiadas. Vamos começar. Parece que no Senado da República as sessões estão cada vez mais agitadas, esquentam e o sangue dos legisladores ferve. Com toda razão, diga-se de passagem, a protagonista de hoje, a sempre direta e nada sutil Lili Telles, decidiu que já era hora de sacudir a bancada guinda. E olha que ela soltou uma daquelas verdades que ardem mais do que pimenta habanero em ferida aberta para o da ilustre senadora morenista Julieta Ramírez. Essa jovem promessa, que defende a transformação com a mesma fé com que uma criança acredita nos Reis Magos, ficou paralisada. Acontece que a Telles, com aquele jeito dela de soltar verdades como se fossem granadas de fragmentação, lembrou a ela um pequeno detalhe administrativo. Os Estados Unidos agradeceram e retiraram o visto dela. Que tragédia, senhores! Imaginem a dor de não poder cruzar para o Império Yankee para comprar suas roupinhas de grife. Depois vem aqui falar de austeridade republicana. É realmente, verdadeiramente comovente. Enquanto a base do seu partido mal tem dinheiro para o ônibus, a Julieta perde a permissão de pisar nas terras do Mickey Mouse. Por que será? Será que lá no norte já perceberam que a pureza morenista tem algumas manchas que não saem nem com cloro? Mas a coisa não parou por aí. Como se isso não fosse suficiente, a senadora Telles cutucou ainda mais a ferida, perguntando pelo desaparecido legislativo. Onde está Henrique Insunza? Como se o golpe do visto já não bastasse, para deixar Ramírez buscando oxigênio, Lili Telles soltou a pergunta de 1 milhão. Aquela que faz mais de um no gabinete suar frio. Onde diabos está o narco-senador Henrique Insunza? Sim, esse mesmo, o brilhante legislador que agora está, digamos, em uma missão de exploração profunda e secreta. Ou como as pessoas comuns dizem, foragido da justiça. É fascinante ver como, na autodenominada Quarta Transformação, os funcionários têm essa estranha habilidade de desaparecer, assim que a lei aperta um pouquinho. Xereta é como um ato de mágica, mas com impunidade, em vez de coelhos. Primeiro passo, te acusam de ligações incômodas. Segundo passo, você jura que é vítima de uma perseguição política. E terceiro passo, você desaparece como fumaça, mais rápido que uma promessa de campanha. É patético ver Julieta Ramírez tentando defender o indefensável. Lá estava ela, tentando manter a compostura, enquanto esfregavam na cara dela que seu colega de bancada é basicamente um fantasma com ordem de prisão. A ironia fala por si só. Um partido que vive falando de honestidade tem seus integrantes perdendo vistos por razões misteriosas e outros fugindo pelos esgotos. Para não prestar contas, a senadora Telles calou a boca dela. E não com argumentos de alta diplomacia, mas sim com a realidade mais dura. Na pocilga a gente sabe bem. Você pode ter todo o discurso do mundo, mas quando tiram seu direito de ir para a Disneylândia e seu colega está escondido num porão, o orgulho morenista fica um pouco desbotado. Não acham? Curtam um trecho do que aconteceu aqui no meu monitor enlameado. A senadora não veio hoje defender seu amigo Insunza?
Responda, senadora da Baja Califórnia, onde está Insunza? Ele se sentava ali tão tranquilo porque sabia que estava protegido por vocês, mafiosos. Onde ele está? Onde está o visto da Marina del Pilar? Porque você vive defendendo e trabalhando para a Marina del Pilar, governadora da Baja Califórnia, que também chegou ao governo com dinheiro sujo. Eles sabem disso nos Estados Unidos, por isso retiraram o visto dela. Vocês são uma vergonha? Eu sou convidada para os Estados Unidos para dar palestras e entrevistas para explicar o narcopacto, enquanto vocês são perseguidos pela justiça por envolvimento com o narcotráfico. O que vem a seguir para nossos honoráveis representantes? Vamos ver a Julieta tentando cruzar o Rio Bravo para ir à Target. O Insunza vai aparecer dizendo que estava em um retiro espiritual em uma caverna sem sinal de celular? O que vimos no Senado foi uma apresentação de luta livre, mas sem máscaras, porque as caras de cinismo, esses parasitas morenistas, já têm tatuadas na alma. Lili Telles partiu para o ataque para gritar aos quatro ventos e para as câmeras que é o que realmente importa, que estamos vivendo em um narcoestado. O mais delicioso do seu discurso, impregnado daquele sarcasmo que só alguns de nós conseguimos manejar, foi a sua celebração. Ela disse que ficava triste que a justiça tenha que vir do exterior. Telles comemora que, lá do norte, estejam nos observando com lupa. E claro, alguém tem que vir colocar ordem nesse bordel chamado México, onde todo mundo faz o que quer. Do outro lado, temos o espantalho, o maléfico Dr. Mugres, Gerardo Fernandes Noronha, o homem que fez da incongruência um estilo de vida. E do assento parlamentar uma tribuna de grosserias que não ficou para trás. Com aquela parcimônia de quem se sente tocado pela mão da história, ou pelo menos pela do jumento. Macuspano saiu distribuindo rótulos de traidor da pátria, sempre tão sutil quanto um bode em uma loja de cristais. Acusou a oposição de invocar agentes estrangeiros. Valha-me Deus, desses submissos. Agora pedir a aplicação da lei parece ser como chamar os fuzileiros navais para Veracruz. O bom Gerardo, segundo sua lógica, se você aponta que o navio está afundando, é você quem fez o buraco. É a velha tática confiável do manual do bom governista. Se algo dá errado, a culpa é do passado. Se alguém reclama, é um traidor. Se a realidade te dá um tapa na cara, diga que é uma calúnia dos conservadores. Aqui está um pouco do que aconteceu no Senado. É o caso mais grave da história do México, no caso político-criminal mais sério, sem precedentes na história do México. E isso deve ficar claro, porque isso é uma prova que o governo de Sheinbaum é ilegítimo, que o governo de López Obrador foi ilegítimo. Nenhum deles tem legitimidade, nenhum desses que começam a gritar tem legitimidade porque estão sentados aí nessas cadeiras, com dinheiro sujo, com dinheiro de sangue, e nós, mexicanos de bem, abominamos isso. São os mafiosos que estão ocupando esses lugares, é ilegítimo e... Peço que ouçam a oradora e depois haverá tempo para responder na tribuna. A justiça começa. Ânimo, queridas famílias mexicanas, vamos tirar esses narcopolíticos do poder. A direita traidora da pátria, como o PRI e o PAN, agora pretende, sem uma única prova neste momento, agir contra o governador licenciado, Rocha Moya, e os funcionários apontados pela Promotoria dos Estados Unidos. Pretendem continuar insistindo que nosso movimento está ligado ao crime organizado, quando nosso movimento sempre combateu o crime organizado. Vamos repassar para vocês, não é pose. A moção de ilustração 60 do povo rejeita a participação de potências estrangeiras em Extranjeras. assuntos internos do nosso país. Por mais que isso incomode e não entendam, no México quem manda é o povo mexicano e mais ninguém. Neste pântano, a verdade é uma moeda que ninguém mais aceita. É um narcoestado. Se andamos como patos, grasnamos como patos e temos penas de pato, então não somos um chihuahua, né?
É traição à pátria? Traição é deixar o país mergulhado no medo, enquanto os mafiosos morenistas protegem criminosos. O que vimos hoje é a confirmação de que a política mexicana já subiu para outro nível, onde as formalidades já não fazem sentido. Porque com as feras é preciso falar duro. Noronha gosta da lama nacional, porque ela é soberana. A única coisa certa nesse escândalo todo é que esse imbecil procura traidores até debaixo da cama, enquanto o país segue seu rumo para o abismo. E assim, terminamos esta jornada de imersão nos dejetos orgânicos da nossa política nacional. Não se esqueçam de lavar bem as mãos e os ouvidos depois de ouvir o que esses personagens dizem. Não se esqueçam, vai que pega o cinismo. Vou me retirar para procurar o Insunza. Talvez ele esteja escondido atrás da minha escrivaninha, esperando a tempestade passar. Inscrevam-se no canal, deixem o like e compartilhem esta porcaria de vídeo. Eu sou Luiz Berman, até a próxima. Se o país não afundar de vez antes disso, adeus. Isto é a Pocilga, o chiqueiro da política com Luiz Berman.